Olá, sejam bem-vindos ao canal Túnel da Realidade. Vim falar sobre um assunto que vem gerando muitas contradições entre as pessoas e até para o próprio crente, nas horas e momentos mais difíceis da sua vida. Se é que Deus existe, sim ou não? Deus existe? Uma casa não é mais forte do que os seus alicerces. Todas as partes da casa serão afetadas pelo alicerce sobre o qual ela está estabelecida. O que o alicerce é para uma casa? A pergunta Deus existe é para a vida. Crermos ou não crermos em Deus, isso afetará nossa vida. Por exemplo, um homem responda a esta pergunta: não, Deus não existe. Ele estará a pôr um alicerce à sua vida, vivendo conforme os seus planos e princípios, porque diz ele não ser um ser criado e que não deve satisfações a ninguém, que simplesmente surgiu do nada. A única obrigação que tenho é apoiar a felicidade e o progresso dos demais seres vivos de forma racional. Além disso, o que faço da minha vida compete unicamente a mim. Já que não há vida depois da morte, preciso aproveitar da vida o máximo que eu puder. Agora, digamos que um outro homem responda a mesma questão. Sim, Deus existe. A sua forma de viver será muito diferente do homem que diz não existe Deus. O homem que diz Deus existe poderá dizer: fui criado por um ser todo-poderoso que teve um propósito para a minha vida e existência. Preciso descobrir qual é esse propósito. Somente descobrindo a sua vontade e vivendo de acordo com ela, encontrarei a verdadeira paz e o propósito pelo qual existo, visto que darei contas de como vivi no mundo que Ele criou. Vamos analisar a pergunta: Deus existe? Será que há fortes razões para crermos que realmente Deus existe? A Bíblia, um livro único em sua classe, escrito por cerca de 40 escritores num intervalo de cerca de 1500 anos. A idade da Bíblia revela a sua durabilidade e a sua indestrutibilidade. Mas a Bíblia não começa explicando a existência de Deus. Ela fala que Deus já existia. Isto se observa na seguinte afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Quando formos a ler mais a Bíblia, verificaremos que Deus realmente existe, apesar que alguns escritos estão claros e curtos, cobertos, e outros são dados diretos e outros indiretos. Vamos unir todas as evidências em dois grupos. Em primeiro, vamos unir as evidências do mundo e em segundo, as evidências do homem. Refletiremos profundamente. Depois deste vídeo, crerá que Deus existe. Primeiro, a evidência do mundo. A primeira evidência que nos faz crer que Deus existe é através das suas obras. O mundo ao nosso redor, o universo acima de nós, deixam marcas que há sim um Criador. Olha isso, meu irmão e minha irmã. O nosso planeta, que chamamos Terra, faz parte de um sistema solar composto por vários planetas que giram numa velocidade precisa, a uma distância exata, em suas órbitas e nunca colidem. A relação entre a Terra e o Sol origina o dia, noite e estações. Acredita-se haver outros sistemas solares no universo. Não se sabe as suas dimensões. Os telescópios não conseguem mostrar as extremidades do universo, embora haja muitas fotos desconhecidas sobre este assunto. Mas você vai concordar que o universo é organizado, não desorganizado ou caótico. A existência do universo dá-nos duas conclusões: ou ele foi criado ou simplesmente aconteceu, ou é resultado de uma explosão cósmica. Mas, meu irmão, minha irmã, a única conclusão verdadeira é que o mundo foi criado.
Como podemos crer que o universo surgiu do nada ou é resultado de uma explosão cósmica e que a matéria é a única coisa existente? Suponhamos que um homem venha até você e lhe apresente um livro e na capa esteja escrito Sociedade Bíblica do Brasil, com todos os livros bíblicos referenciados em ordem alfabética, e na capa do livro esteja escrito A Chave da Bíblia. Você, ao folhear o livro, repare que o livro referencia mais de 4.500 passagens bíblicas. E você, gostando do livro, diga ao homem: uau, que livro interessante! Entrarei em contato com a editora e pedirei um exemplar. E o homem responda: não, isso não é possível. Este livro não foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ele foi encontrado neste estado. As 4.500 passagens bíblicas simplesmente apareceram do nada. Meu irmão, minha irmã, você acreditaria que um livro simplesmente apareceu do nada? A minha mente não admite isso. Suponhamos que outro homem venha até você e lhe apresente um barbeador elétrico. E ele diga: quero que você veja este barbeador. Do aparelho sai um fio que conduz a corrente elétrica. E você pode fazer a barba sem cortar a pele. Embaixo do aparelho tem uma bateria. Quando você usa, ele acumula energia. No caso, se você estar em um lugar onde a corrente elétrica é escassa e você diga: que aparelho tão útil, principalmente para mim, porque viajo muito, e um aparelho como este seria-me muito útil, vou comprar um barbeador igual a esse. E o homem responda: ah, isso não. Este barbeador não pode ser comprado. Ele não foi criado. Ele simplesmente apareceu do nada. Neste estado, numa explosão. Não muito longe daqui está situada uma fábrica que contém todo tipo de material plástico, metais e madeira. A fábrica acidentalmente explodiu e os materiais no ar fundiram-se e nos destroços da fábrica foi encontrado este barbeador. Você acreditaria que um barbeador não foi desenhado, montado com cuidado e que não veio da inteligência de alguém? A minha capacidade de raciocínio não me deixa chegar a essa conclusão. A conclusão a que chegaríamos quanto ao livro e ao barbeador é a mesma a que devemos chegar quanto ao universo. Não há terminologia ou ciência que nos faça crer que o universo surgiu do nada ou de uma explosão, lembrando que o universo é mais complexo do que um livro ou um barbeador. Se não cremos que um livro surgiu do nada e que um barbeador surgiu de uma explosão, como creremos que o universo veio do nada ou de uma explosão? O que acabamos de concluir através da lógica, a Bíblia declara em Salmos 19:1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Bem, meu irmão, esta foi a evidência do mundo. Em segundo lugar, vamos falar da evidência do homem. Em segundo lugar, podemos crer que Deus existe por causa da existência do próprio homem. A existência do homem proclama a existência de Deus. O homem é mais complexo do que o universo físico. Pense nas capacidades intelectuais humanas. O homem pode pensar, crer, amar, sonhar, planejar e traçar metas. Falar várias línguas. Alguns cientistas acreditam que uma célula do cérebro é mais complexa do que o computador mais sofisticado que podemos fabricar atualmente. Pense na natureza humana. O homem foi sempre objeto de adoração. Alguns povos antigos olhavam para os altos céus em adoração a um poder superior. O homem possui dentro de si um senso do que deve fazer. É uma consciência moral. Às vezes, essa consciência não é muito refinada, mas sempre se faz presente.
pense na vida totalmente dita. Não podemos criá-la e não podemos trazê-la de volta. Quando um ser falece, não podemos explicá-lo completamente, nem controlá-lo totalmente. A maravilha do homem declara a existência do seu Criador. Suponhamos que estamos numa sala de aula, ouvindo sobre a origem da vida, deixando as terminologias científicas que o professor usa. Em suma, ele diz: no princípio existiu uma pequena célula de determinado tipo que continha vida. A célula multiplicou-se, cresceu, desenvolveu. Um tipo de criatura marinha surgiu. Esta criatura marinha multiplicou-se, cresceu, desenvolveu. Um tipo de criatura terrestre surgiu. Este se multiplicou, cresceu. Depois de milhões de anos, uma criatura surgiu, chamado ser humano. Mas se examinarmos bem a teoria, amados, verificaremos muitos equívocos. Como, por exemplo, a teoria diz que a vida surgiu do nada. Meu irmão e minha irmã, não acreditaria que um livro surgiu do nada e que um barbeador surgiu de uma explosão. E vale lembrar que o homem pode criar um livro e um barbeador, mas ele não pode criar vida. Mas mesmo assim, a teoria quer que nós acreditemos que a vida surgiu do nada. O outro equívoco é o surgimento da lei natural. Existem leis naturais que governam o mundo, mas a teoria do professor nos diz que elas surgiram do nada. E que foram formadas acidentalmente. Por exemplo, se você não come ou ingere alimentos, você morre. Não se pode fugir desta lei natural. Se você não dormir, o seu corpo entrará em colapso de tanto cansaço e exaustão. A lei da morte. Não há ninguém que esteja livre desta lei. Esta é uma lei natural que governa todo o mundo. Segundo a teoria, tudo surgiu do nada. O outro equívoco é sobre a família. Não há um tempo na história que se registra a existência do homem e a família não esteja presente. A teoria nos diz que a família surgiu do nada. Diz que o homem e a mulher começaram a desenvolver relacionamentos familiares. Isto aconteceu acidentalmente. As nossas mentes não nos permitem aceitar que a família surgiu do nada, ou que a vida, o homem e as leis naturais surgiram acidentalmente. Tudo aponta para um ser todo-poderoso, um Criador. Irmãos, não há motivos para não crer na existência de um Criador. Tudo aponta que existe sim um Criador e que nada foi feito acidentalmente ou surgiu do nada, mas sim Deus é que criou. Deus criou o homem. Gênesis 1, 26 e Salmo 139, 14 a 15. Deus criou a família. Gênesis 2, no versículo 24. Também pode encontrar em Gênesis 1, 26. Deus criou a terra e os céus. Gênesis 1 até 22. Deus criou as leis naturais. Gênesis 3, 14 a 19. Com isto concluiremos que Deus criou todas as coisas. A vida, a família, as leis naturais, deu ao homem uma natureza espiritual. Olha, meu irmão e minha irmã, peço que você reflita acerca desta verdade que acabamos de analisar hoje. E peço que reflita profundamente sobre a vida, a natureza espiritual do homem, a consciência moral, corpo físico, o mundo ao nosso redor, o universo. Certamente concluirá que o homem não surgiu do nada, ou que o universo não surgiu do nada ou de uma explosão, mas sim existe um Criador todo-poderoso. O nosso objetivo aqui, irmão, é pedir que reflita profundamente sobre esta verdade que examinamos hoje e não obrigar a crer que Deus existe, mas pedimos que reflita profundamente sobre ela e as evidências que nós lhe mostramos, pois nós somos seres humanos e acreditamos naquilo que cremos. Gostou do vídeo? Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.
e deixe o seu comentário. Que Deus abençoe.